E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aí para fazer uma análise tática e também uma análise do elenco do Corinthians, que vai ser aí o próximo adversário do Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões também, tá certo? Acho que a maioria já conhece como funciona esse tipo de vídeo, já fiz sobre praticamente todos os adversários, mas esse aqui é o elenco do Corinthians atualmente. Composto aí por 4 goleiros, 5 zagueiros, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 6 volantes, 6 meias, na verdade, com mais 2 meia atacantes de lado e 3 centroavantes. E já ressalto que não estou considerando aqui o Michel, lateral direito, que foi contratado recentemente pelo Corinthians, mas ele só vai poder jogar a partir do ano que vem. Então eu estou falando do elenco disponível para o Corinthians em 2018. Eu vou começar falando do elenco por cada uma das posições, depois falo mais da forma de jogar e de quais são os prováveis titulares aí do Corinthians para essa decisão, tá certo? No gol, o Corinthians tem aqui como titular absoluto o Cássio, reserva imediato Walter, Kaique e Vidotto são ali terceiro e quarto goleiros, atletas que a gente já pode até tirar aqui de consideração. O Walter é um bom goleiro, sem dúvida nenhuma, mas não está a nível do Cássio, que é um excelente goleiro, de seleção inclusive, e é um setor que o time paulista certamente está bem servido, mas a gente sabe o titular é realmente o Cássio. Aqui na zaga, o Corinthians tem 5 opções: Wilson, Léo Santos, Pedro Henrique, Henrique e Marlon. O Wilson não tem jogo na temporada, é um jogador que convive muito com problemas físicos. Inclusive, para quem não lembra, o Wilson teve uma passagem pelo Cruzeiro, ficou quase um ano treinando no clube, mas só treinando, não chegou a fazer nenhuma partida oficial e antes do fim da temporada foi dispensado. Então o Wilson é um jogador que a gente já pode tirar de consideração. O Marlon eu acho um bom zagueiro, eu gostava bastante dele na Ponte Preta, mas no Corinthians não tem recebido muitas oportunidades. É um jogador que fez apenas 2 jogos no ano, eu acho que também a gente pode tirá-lo de consideração. Aqui eles têm Léo Santos, Pedro Henrique e Henrique, sendo que o Léo Santos, após um início meio conturbado, ele falhou no jogo contra o Palmeiras e também no jogo que eliminou o Corinthians da Libertadores contra o Colo-Colo, mas é um zagueiro de bom potencial, um cara de boa qualidade técnica, zagueiro rápido e que conseguiu ganhar a vaga do Pedro Henrique, que era o titular e que nesse momento vem sendo reserva. A dupla de zaga do Corinthians vem sendo Léo Santos e Henrique, né? O Henrique é aquele jogador experiente que inclusive esteve na Copa de 2014. Para lateral direito, o Corinthians tem Fagner e Mantuan. Fagner não precisa falar sobre ele, um bom lateral, um dos melhores do futebol brasileiro. Mantuan é um jogador que teve alguns problemas, não vem recebendo oportunidades agora com o Jair Ventura, e inclusive durante o período que o Fagner esteve lesionado, o Gabriel, volante, foi improvisado aqui na lateral direita. Até contra o Flamengo na última sexta não fez um jogo muito bom atuando por ali. Mas o mais provável é que o Corinthians tenha o Fagner de volta, ele parece já estar recuperado dos problemas físicos que o tiraram das últimas partidas. O Mantuan é muito improvável que jogue, assim como o Carlos Augusto, que é o lateral esquerdo reserva, já que o titular é o Danilo Avelar. Então já podemos tirar o Carlos aqui também, porque esse aqui é o time base do Corinthians, tá? Aqui do meio pra frente a gente tem algumas questões a discutir mais, mas aqui no meio campo e na defesa é bem consolidado. Entre os volantes, o Corinthians tem aqui o René Júnior, que é um bom jogador, mas está lesionado, então não deve ser opção para os jogos da decisão. O Paulo Roberto, pelo que eu vi, parece que também está lesionado, ele não joga desde o mês passado. É um jogador que atuava eventualmente como volante e até nas duas laterais em casos de necessidade. E desde que o Jair Ventura chegou, o Corinthians tem o Ralf como seu volante principal, um jogador que sempre está jogando, e o Douglas, que é um segundo volante, jogador canhoto que veio do Fluminense, que tem boa qualidade inclusive. Para esse primeiro jogo, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, o Douglas está suspenso, então ele certamente não jogará. O Thiaguinho é outro jogador que tem só 2 jogos na temporada, também não acredito nele tendo uma oportunidade como titular, e o Corinthians acabaria tendo como volantes para o confronto Ralf, Gabriel e Douglas. Primeiro jogo, Douglas está fora, acredito que o Corinthians vá com Ralf e Gabriel como sua dupla de volantes no Mineirão. Questão de meias e atacantes. O Danilo é um jogador que vem há alguns anos com muitos problemas físicos, a idade chegou, não é mais nem sombra do Zidanilo, né, dos tempos de São Paulo e até do início da passagem de Corinthians. É um jogador que pode ser utilizado na parte final das partidas para dar uma qualidade no passe, dar uma cadenciada no jogo, mas é muito improvável que a gente possa pensar nele como uma opção para ser titular, por exemplo. Esse rapaz, o Figueiredo aqui, para ser bem sincero, eu nunca vi ele jogando, então eu não tenho nada a dizer sobre ele, além do fato de que é um jogador que não tem muitas oportunidades, mas eu realmente não conheço o futebol desse atleta. Como os meias são um assunto que a gente tem mais a falar, vou falar aqui dos atacantes. Esse Matheus Matias é um garoto, jogador parece que veio até da várzea, pelo que li algo a respeito. É um cara que não vem tendo muitas oportunidades, tem até jogado no time de aspirantes do Corinthians eventualmente, não deve ser opção para a decisão.
Tem como centroavante o Roger, que é aquele jogador que a gente conhece, passagem por Botafogo, Internacional, inúmeros clubes do futebol brasileiro. É um bom centroavante, tem um jogo aéreo legal, mas nessa passagem pelo Corinthians vem sendo marcado também por perder alguns gols meio feitos e tudo mais. O Jonatas é cria da categoria de base do Cruzeiro, um jogador que passou muito tempo na Europa, mas nos últimos 2-3 anos ele tem convivido com muitas lesões. E justamente por esse fator não tem sido uma opção recorrente do Jair Ventura, até porque raramente ele está disponível para jogar. O que fez inclusive o Corinthians mudar um pouco a sua forma de jogar e vem recorrendo ao chamado 4-2-4 da época do Carille, que por muitas vezes pode ser também confundido com um 4-6-0, porque não tem nenhum centroavante de fato. Então eu vou tirar o Jonatas aqui, porque pelo menos pro primeiro jogo eu acredito que o aproveitamento dele é muito improvável, tá? E vou deixar o Roger aqui, porque é um jogador que pode ser opção para o jogo, mas não deve ser titular. O mesmo a gente pode dizer tanto pro Sérgio Dias, é um jogador que veio recentemente, tem só um jogo pelo Corinthians até aqui, e para o Emerson Sheik, outro veterano jogador que está longe do auge da carreira, mas ainda assim pode aparecer aí na reta final de algum jogo para fazer valer a experiência que tem em jogos decisivos. E aqui a gente tem basicamente 6 jogadores que eu imagino que vão disputar as 4 posições como meia e atacante no time titular. Sendo que na verdade a disputa é de 3 jogadores por uma vaga, porque Romero, Cleison e Jadson eu entendo que provavelmente serão titulares, cada um na sua posição. O Pedrinho é um jogador que vem tendo muito sucesso quando entra no decorrer das partidas, quando sai jogando como titular. É um jogador que costuma ter alguns problemas físicos durante o jogo, ele não consegue manter o ritmo os 90 minutos. O Ângelo Arauz é aquele chileno que a gente bem conhece, né? Ele jogou muito bem contra a gente na Libertadores desse ano, que veio da Universidade de Chile. Inclusive eu acho que seria um jogador que poderia cair bem nesse elenco do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não trouxe, quem trouxe foi o Corinthians. E ele, além de ser opção para meia, é um jogador que sabe jogar como meia central, sabe também jogar eventualmente pelos lados. Ele pode até fazer o papel de um segundo volante de maior saída de bola em caso de uma necessidade. Não deve ser titular também, mas é um jogador interessante, é uma boa opção que o Corinthians tem. E o Matheus Vital vem sendo outro titular nesse momento. Na verdade, o Corinthians tem tentado emular a tática que deu muito certo na época do Carille, que tinha Romero e Cleison pelos lados, Jadson e o Rodriguinho aqui sendo esse outro meia. Deixa eu tirar o Pedrinho aqui para não confundir. Era basicamente essa formação com 2 meias, nenhum deles é atacante. O Jadson é um jogador muito criativo, o Matheus Vital também se movimenta bastante e muitas vezes o Romero vem fazer o papel de centroavante. Até porque entre os 4 o Romero é o jogador que tem mais qualidades como centroavante, jogador que tem mais habilidade para fazer gol, inclusive. Mas até pela contribuição defensiva que oferece, o Romero costuma jogar por um lado, o Cleison pelo outro, normalmente o Romero na direita, Cleison na esquerda, embora eles possam inverter, e aí Jadson e Matheus Vital um pouco mais soltos como atacantes, mesmo que nenhum dos dois seja de fato. O problema que o Corinthians tem enfrentado nessa formação é basicamente que o Matheus Vital, que agora vem fazendo o papel que era do Rodriguinho, não tem a visão de gol do seu antecessor. O Rodriguinho é um jogador que fazia muito gol, que estava sempre batendo, sempre finalizando, e justamente por isso tinha muita qualidade na finalização, fazia muitos gols importantes. Eu imagino esse time do Corinthians jogando bem fechado no jogo no Mineirão, aproveitando muito o fato dos seus 2 atacantes de lado também saberem fechar bem essa linha de 4 aqui no meio, os 2 volantes bem presos na marcação, porque tem muita qualidade nesse sentido. O Jadson sendo um dos principais articuladores de contra-ataque, o Matheus Vital também voltando para ajudar, e a estratégia do Corinthians deve ser de se fechar bem na marcação e aproveitar os contra-ataques, até porque o Cruzeiro tem tido dificuldade nos jogos contra equipes um pouco mais fechadas, nos momentos que o nosso time tem que propor o jogo. Como toda decisão tem tudo para ser uma partida muito estudada, definida nos detalhes, eu imagino que esse vai ser o time titular do Corinthians, e se tiver alguma novidade nessa provável escalação, eu boto no vídeo de amanhã, terça-feira, que é o pré-jogo efetivamente. E na quarta-feira de manhã eu vou botar um cara a cara entre as duas prováveis escalações de Corinthians e de Cruzeiro, para tentar montar aí um 11 ideal considerando os 2 times que decidem a Copa do Brasil, beleza? Bom galera, o vídeo fica por aqui. Eu entendo que o Cruzeiro vai ter que tomar muito cuidado com as saídas de contra-ataque do Corinthians, é um time que tem qualidade para nos vencer no Mineirão, e a gente não ganha do Corinthians desde 2016, tá? Isso inclusive vai ser tema de um vídeo que eu vou botar amanhã de manhã. Mas se tiver gostado do vídeo, por favor, deixa um like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito, e lembre-se também da promoção do Bodog, para que você possa concorrer aí a um par de ingressos para assistir a finalíssima de Cruzeiro e Corinthians na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, dia 17, lá em São Paulo. Mais detalhes da promoção e o link para você participar estão aqui na descrição do vídeo. Por hoje é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!